lembrando da Vanessa que disse, né? A Eu, Vanessa eu disse isso. comecei a gravar porque estava pausado. Tá. Tá? A Vanessa disse isso outro dia, eu não li esse meu artigo há muito tempo, aí foi ler. É Aconteceu isso isso. comigo. Eu tinha até meio esquecido que estava dentro. Eu sabia que combinava, que caía bem nesse grupo de pesquisa, mas eu não me Muito lembrava bem. direito. Então, eu tentei É, fazer aqui para os colegas o que o francês chama uma mise en perspective. Quer dizer, tá, ler esse texto a partir de algumas lógicas de hoje, tá? tá. Jogando para frente. Maravilha. Mas deixa eu só, então, para efeitos do nosso registro aqui, fazer mais uma, lembrar, né? Fazer uma apresentação aqui no início e passar depois, seguindo a dinâmica que a gente propôs, né, nos encontros que vieram antes e nos que virão, da gente primeiro ouvir o pessoal que lê o texto para ver o que Sim, cada um tem a exato, dizer e aí depois a exato. gente passa a palavra para ti. Pode ser? Eu fiz uma besteira aqui, eu estou tentando recuperar. Só um minutinho. Sim, claro, a Ah, eu gente espero, eu continua na. espero. Só um minutinho, eu Enquanto, fiz uma enquanto isso, besteira, eu eu não sei o vou que que é. aqui Ah, lembrando, pessoal, que a professora Wanda, ela é professora emérita da Universidade de Sciences Po, Toulouse, na França, doutora em Direito e Ciência Política pela Universidade de Picardie, obteve título, quer dizer, fez um ah, pós-doutoramento em Sociologia do Direito pela Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, na França. É uma autora reconhecida na área das ciências criminais, especialmente da criminologia, né, no seu olhar sociológico. E tem uma série de outras coisas aqui no currículo dela, né, que mostram a grande qualidade que ela tem, a sua trajetória repleta de conquistas, né, e de postos importantes. Então, para nós, para muito além disso, pela pessoa que tu és e pela tua perspectiva teórica e também prática, né, para a gente é uma beleza, é um orgulho, né, ter a tua presença aqui no grupo e hoje a gente poder discutir um texto seu, um texto que não é muito grande, mas que condensa várias questões que são centrais para nós, tanto em relação à leitura do ontem, quanto à compreensão do hoje e aquilo que a gente pode fazer para o futuro. Tá? Então, diante disso, eu vou abrir para o pessoal, quem quiser começar, falando o que achou do texto, tá? E aí a gente vai fazendo aquela dinâmica. Eu vou deixar para eu me manifestar por último, e depois, então, a gente passa a palavra para a professora Wanda. Eric levantou a mão, passa a palavra para o Eric. Boa tarde, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá? Então, eu queria tô. saudar, que bom. Queria saudar todos, especialmente o professor Zeca e a Wanda. Também lembrar que hoje é dia do professor, né? Então, parabenizar pelo dia de vocês. Especialmente o Ah, Zeca, que foi meu obrigada. professor, a professora Wanda também. Ressaltar o privilégio de estar aqui com ela também. Então, feliz aos professores, ao Zeca, à Wanda e a todos aqui do grupo que também exercem a profissão. Bom, falando sobre o texto, como o professor Zeca falou, achei muito interessante, trouxe diversas questões sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Uh, Como ele falou, condensou muitas questões. Eu fiz umas anotações aqui sobre esse sistema paralelo de repressão, enfim, instrumentalização da lei, essa questão da segurança nacional, enfim. Outra questão interessante dessa linguagem ideológica de tratar aqueles que se opunham ao regime como subversores, e todas essas questões que foram condensadas num texto que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar que para mim foi um desafio, né? Eu tive que tirar o meu inglês da gaveta, estava meio enferrujado, mas foi um bom desafio, gostei muito do texto. Nesse sentido, eu queria fazer uma questão, para fazer uma questão especialmente para a professora Wanda, né? Ela falou sobre o papel das classes médias e também de outros setores da sociedade que, no primeiro momento, apoiaram, né, a instauração desse golpe civil-militar. Eu queria que a senhora falasse também, da perspectiva da senhora, um pouco sobre o papel das corporações, né, das corporações, enfim, das empresas nessa questão, né, um pouco também sobre a pesquisa que eu estou fazendo. Queria ouvir um pouco isso da senhora, tá bem? Muito obrigado. Pode me lembrar seu nome, porque não veio escrito aqui embaixo. É o Eric. Eric. Ah, é o Eric. Você não estava no primeiro dia, né, Eric? Acho que estava sim, Tá? professora. Ele Uhum. estava.
Ah, Mas tá. ele teve algum encontro. Não, acho que você veio em todos, né, Eric? Eu não vim no do dia 17. Tá? Eu não vim no dia Ah, 17. tá. É, teve um que ele não veio, Ah, foi isso. tá. Ok, Tá. Vamos lá, vamos perfeito. primeiro ouvir todo mundo, Sim, porque daí uma questão que um levante possa ter relação sim, com o que o outro levanta e fica melhor para depois a professora sim. Wanda ter livre curso para desenvolver o seu raciocínio. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, depois para a Gabriele. Vai lá, Felipe. Salve, professor Zeca, Wanda, a todos e todos. Eu já logo levantei a mão depois do Eric, porque a minha primeira indagação vai um pouco na linha dele ali. Alguns anos atrás eu andei refletindo um pouco, junto com outros grupos de pesquisa, o papel da classe média frente a uma espécie de possibilidade de populismo punitivo, enfim, não sei se, enfim, se esse conceito também ele se justifica. Eu não sei se existe uma espécie de populismo punitivo, mas enfim, para além disso, como que você, Wanda, vê atualmente o papel da classe média, assim, né? Sobretudo chancelando, enfim, acho que o governo Bolsonaro ele foi bem eficaz em cooptar parte da classe média, e agora na eleição de São Paulo, no mapa, né, da votação, dá para ver bem expressivo ali que os extremos, enfim, extremo da Zona Sul, extremo da Zona Leste, tiveram um voto mais massificado no Guilherme Boulos, e regiões da classe média, sobretudo do centro expandido de São Paulo, votaram no Pablo Marçal. Enfim, como que essa questão da classe média ela me intriga muito. Enfim, hoje em dia, sobretudo até pela classe média sempre votava a favor de uma espécie de punitivismo mesmo, assim, né? Sempre está chancelando isso. Eu não sei se existe muita pesquisa empírica sobre, mas eu não vejo isso muito nas classes populares, por incrível que pareça. Então, é por isso que eu não sei se existe essa espécie de populismo punitivo, como a criminologia crítica trouxe um conceito meio que dado, assim. E aí a segunda indagação a respeito dessa direito penal subterrâneo, né? Isso é bem importante para a criminologia crítica latino-americana. Acho que foi um conceito que talvez tenha partido daqui, se eu não me engano. Acho que da Lola Near de Castro, talvez, né? E acho que a pergunta é bem comum, como que você vê essas continuidades, enfim, essa atualização, se você utilizou desse marco teórico da Lola Near de Castro também na sua tese, eu não li a tese no original. Enfim, como que você enxerga, como que você enxerga essa continuidade, assim? Porque uma das coisas que tem me intrigado ultimamente no que eu tenho lido de noticiário, etc., é que como tem sido descoberto cemitérios clandestinos, né, em várias regiões do Brasil, no Uhum. Nordeste, em São Paulo, enfim. E a mídia ela sempre tem colocado isso como um papel do crime organizado, por exemplo, né? Não que eu esteja defendendo alguma coisa, enfim. E já houve manifestações, por exemplo, de crime, de organizações criminosas, dizendo que não são deles essas covas clandestinas, essas covas clandestinas são de agentes do Estado. Enfim, acho que o Ponte Jornalismo tem trazido muitas matérias sobre isso. Enfim, e eu acho que é um campo de pesquisa que se coloca também, né? Pensar esse direito penal subterrâneo e esse papel do extermínio do Estado na atualidade. E um terceiro ponto que sempre me chama a atenção é essa questão de uma espécie de confiança da população no Poder Judiciário. Não sei se seria meio que isso, uma espécie de confiança, mas enfim, como que o Poder Judiciário ele teve um papel importante nessa fumaça de democrática que a ditadura militar teve, né? E se isso faz parte de uma espécie de cultura jurídica brasileira, talvez, essa confiança nas instituições e o próprio papel da instituição. Essa parte do texto achei que conversou bastante com o texto da Vanessa, inclusive, né? Parece que um meio que se complementa no outro, assim, achei bem interessante isso. A Vanessa que esses dias eu vi ali na lancheria do parque. Acho Que que pena que eu não estava.
Cada Acho que gíria essas do, são, acho que essas são as minhas do meu Parque indagações Farroupilha. do. É. Esse Ah, mesmo, continua igual, eu, continua igual pô, lá. eu não tava, que é isso? Então fica o convite Tá. para estar. Isso, quando você vier, a gente vai lá, Obrigada. todo mundo. Ah, eu vou passar aí sim para ver vocês. Ok, Então, então bem, você tem três questões, tá? Ok, classe tá. média, direito penal subterrâneo e a questão da força do Poder Judiciário, né? Deixa eu passar então a palavra para a Gabriele, que tinha levantado a mão. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, É possível me Gabriele. escutar? Tá, eu vou começar então elogiando a professora, assim, tremendamente, porque como o Eric falou também, eu tive que tirar meu inglês, assim, botar em prática, e assim, eu e o Google Tradutor ali, um lado a lado, foi assim. Mas lendo o texto, eu achei muito bom, e a forma de escrita, principalmente, sabe? E eu anotei várias formas, assim, tanto pro projeto que o Zeca está orientando, da iniciação científica, várias formas de se comunicar, expressar ideias que eu achei muito interessante, eu já fui anotando a respeito disso. E feliz Dia dos Professores a todos também. O Obrigada. que Onde é que você eu, está aqui na fotografia? Aqui você tá visual eu aqui, estou sem Gabriele? câmera, o meu computador Ah, ainda o não teu possui. Gabriele tem dois L's, é a la francesa ou não? Oi, É não, francês ou é brasileiro? é brasileiro, para ser sincero. Tem um L só. Gabriele. É com dois L's e Y. Mas é Ah, brasileiro. dois L's e Y. Ah, que Pais interessante. inventando moda. Sim, exato. Meio francês, meio americano. Ok. É para ser Ok, diferente. Gabriele, a tua questão. Obrigada. Eu tenho Assim, eu foquei bastante na parte dos grupos clandestinos que eu iria ali, porque eu achei muito interessante essa parte, tipo, o Esquadrão da Morte em específico, né? E eu vi que eles foram formados por agentes do Estado ou por aqueles que atuavam em colaboração com o governo, né? E eles eram literalmente uma extensão da violência do Estado. E parece muito irreal para mim, sabe? Literalmente muito irreal nos dias atuais, que a gente já tenha vivido numa situação tão precária. Porque à medida que eu ia lendo o texto, que tinha mais e mais violência de todas as formas possíveis, e parecia que eles não tinham muito para onde correr, não tinha para quem recorrer a respeito disso, porque o quem deveria proteger, que deveria realmente estar ali ajudando as pessoas, era o principal causador do problema. E com isso, né, com esse ambiente hostil todo que estava na época, também tiveram grupos de resposta a essa violência. Então, a minha pergunta, que eu vou ler aqui, mais formuladinha, é a seguinte: a resistência e a tentativa de construção de alternativas influenciaram a mobilização popular e a luta pela democracia? E qual foi o impacto deles na sociedade? No caso, os grupos que vieram contra essa violência, qual foi o principal impacto a respeito disso? Essa é a minha dúvida. Peraí, eu vou precisar que tu me dite essa questão, porque na verdade, eu não entendi direito a tua questão, desculpe. A A, resistência e a tentativa de alternativas. de construção, a resistência e a tentativa de construção de alternativas influenciaram a mobilização popular e a luta pela democracia? Tipo, como que foi a influência desses grupos, realmente? E, se possível, eu gostaria também, professora, de mais textos relacionados a isso. Eu gostei bastante da forma que foi escrito e eu gostaria de ler mais, se for possível enviar. Tá. Eu Eu não só tenho para. texto em português. Eu, como fiz a minha carreira na França, meus textos estão todos basicamente em francês ou inglês, alguns em espanhol, mas eu vou tentar depois ver. Agora, eu só queria que você localizasse o tempo dessa pergunta. Essa resistência e tentativas de construção de alternativas influenciaram a luta pela democracia, essa resistência durante a ditadura ou depois no momento de abertura democrática? Durante o momento. Durante a ditadura. Isso. Tá, tá. Ok. Eu, se eu entendi bem, o que a Gabriele quer saber é qual foi o legado, né, o impacto da luta contra a ditadura, da resistência contra a ditadura para o futuro processo de democratização brasileira, né? Qual foi a Ok. influência nesse? Acho que é isso, né, Gabriele? Sim, exatamente. Tá. Agora a Priscila levantou a mão. Vou passar para a Priscila e depois a Clara. Sim, Priscila.
Priscila, tu tá sem áudio. Agora deu? Agora deu. Tá, obrigada. Gente, boa tarde. Desculpa o atraso. Em primeiro lugar, feliz Dia dos Professores, professora Obrigada. Wanda, professor Zeca. Como eu sou uma pessoa muito literal e eu não sei mentir, eu não consegui ler o texto, tá? Porque eu estou escrevendo o projeto da tese que eu tenho que entregar até sexta-feira. Tá bem tenso. Mas, como era aula da professora Wanda, eu não ia poder perder, porque eu queria muito ouvir de qualquer forma, depois ver a gravação, e eu sei que a gente tem os contatos para mandar as dúvidas, etc. Mas se a professora pudesse falar um pouco a partir do que está sendo discutido, né? Ah, o que de fato é, assim, aproveitando um pouco, o que de fato é o direito, né? Qual é o seu símbolo e de que forma ele ainda pode ter algum sentido de resistência para a gente hoje? E eu vou contextualizar minha pergunta, porque assim, eu faço doutorado em desenvolvimento regional numa outra universidade. Eu tinha um outro tema de pesquisa, que era estudar a avaliação a implementação do controle de convencionalidade como uma política judiciária nacional por parte do Estado brasileiro. O professor Zeca fazia parte dos meus entrevistados. Nesse meio tempo, eu tive a questão do diagnóstico do autismo do meu filho, as minhas questões, e eu troquei o tema para estudar a questão da política nacional, enfim, da inclusão dos autistas na universidade. Estou fazendo essa migração de projeto, estou nessa loucura de fazer essas devidas adaptações. Só que no campo do desenvolvimento regional, professora Wanda, que na verdade não deixa de ser um braço da sociologia, né? Me parece, né? Enfim, eles bateriam em mim, entre aspas, se eu falasse isso, mas para mim é um braço muito forte da sociologia, com um nome um pouco diferente, destinado a uma análise mais da planejamento, né? De regiões, tentando chamar isso para região. Eu sinto uma falta muito grande de uma certa compreensão mais lúcida do que vem a ser, assim, de fato, o direito, né, e do que ele representa. Eu já conversei algumas vezes com o professor Zeca sobre isso, né, por um lado, você tem uma visão muito doce, né, é só você ir lá e alterar o plano diretor de uma cidade para colocar uma cidade mais sustentável, ou uma cidade que seja atenta à justiça de transição ou ao antirracismo, que isso vai, de fato, rapidamente transformar a realidade. E há uma pouquíssima autocrítica em relação ao direito como um fenômeno social, né? Quanto aos seus desafios, aos seus símbolos, às suas possibilidades. E eu não vou nem chegar a discutir no que isso representaria enquanto um debate mais criminológico, né? Porque essa é uma discussão que é no campo do planejamento. Especialmente no Brasil, aqui isso não tem, né? Essa discussão não tem. Acho que agora a primeira tese que foi premiada com referencial assim um pouco diferente, que tem uma abordagem sociológica, microsociológica um pouco mais crítica, é da Twizy. Até quero mandar para o professor Zeca depois, que foi uma tese linda, Que é a assim. Twizy? Ah, a É, Twizy é uma pessoa? é uma colega lá. Ela Uma fez colega, tá. isso, ela fez um trabalho até sobre o estudo da questão do viver bem, que é um condomínio da Minha Casa Minha Vida, uma política habitacional, e discutindo essa questão, né? Trazendo a voz da população como uma forma né, de rediscutir. E até lembrei muito do Felipe quando saiu esse resultado da Twizy. Depois eu boto vocês em contato, porque é muito legal a discussão que ela vem fazendo. Mas eu vejo que tem uma falta, assim, sobre a questão do direito, né? Fica muito, né, docilizado, muito subentendido, ou, eu sei lá, não sei se é porque fica evidente uma coisa que não é evidente, uma coisa que não é fácil. Então, e ao mesmo tempo, mesmo no direito, não são todos os lugares que a gente vê uma reflexão crítica, assim, profunda sobre o direito, como a gente vê com o professor Zeca e alguns outros ao mesmo tempo, né? Então, nessa parafernália, assim, de ficar migrando entre diferentes campos, essa tentativa, né? Se tu pudesse falar um pouco também sobre, olhando para trás e pensando assim nos dias sobre a potencialidade do direito, né? Sobre esse símbolo, o que ele ainda pode e o que ele ainda tem a representar, né? Especialmente, acho que mais sociologicamente. Não sei se faz sentido, porque eu estou lendo as coisas aqui da tese e não queria perder a oportunidade de ver o professor Zeca e a professora Wanda discutirem e nos brindarem no dia de hoje com uma reflexão desse conceito. Tá bom. Obrigada, Priscila. Eu acho que tudo faz sentido sempre. É só encontrar os eixos de articulação, como a gente diz, né? Eu acho que faz bastante sentido o que você está falando. Bem, deixa eu passar então a palavra para a Clara, aí depois da Clara a gente vai ter a Ingrid, e a Rovana, ela já disse que não está podendo falar, que ela tá junto com um parente dela no médico, mas mesmo assim quis acompanhar aqui o nosso encontro. Ela já tinha me falado antes, tá? Então a gente vai ouvir a Clara, depois a Ingrid, e aí eu quero também fazer umas observações. Finalmente a gente ouve o principal de hoje, que é a professora Wanda. Vamos lá, Clara.
Então, boa tarde, professor Zeca, professora Wanda, pessoal. Também feliz Dia dos Professores para vocês, para todo mundo. E, professora Wanda, eu queria agradecer pelo seu texto, foi um prazer ler ele. E, primeiramente, queria dizer que foi muito bom de ler um texto em inglês quando a gente tem a citação de um autor brasileiro. Então, foi muito legal ler Graciliano Ramos ali como citação, achei muito interessante. Ah, E tem vários autores não, achei brasileiros. muito interessante ali das Memórias do Cárcere, bem interessante mesmo. A minha fala, na verdade, vai de encontro com um pouco que a Priscila estava falando, que foi bem que eu achei interessante, que até remonta um pouco que a gente falou ali da Hannah Arendt, da burocratização, que é essa normalização, institucionalização da violência e de como a lei pode ser legitimadora para esse poder punitivo do Estado, principalmente desse Estado ditatorial. E eu achei interessante quando a gente fala nisso, porque é bem o que a gente critica a questão da lei da anistia. Ela é uma lei que foi validada, foi depois revalidada pela STF, e nem por isso ela é uma lei justa. Vamos botar aí se é no campo da justiça que a gente vai tratar. Mas eu achei muito interessante isso que a senhora fez, esse recorte todo principal. E, na verdade, não tem nenhuma pergunta, mas era para agradecer mesmo. E como os textos estão se conversando entre si, então é muito interessante. Acho que até o Felipe comentou isso antes. Mas muito interessante mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Ingrid. Está procurando áudio aí, Ingrid? Acho que é isso, ela está procurando o botão do áudio, não é isso? Eu acredito que ela mandou uma mensagem no texto. Ela Ah, mandou uma tá. mensagem que Deixa eu ver. Feliz Dia dos Professores, peço perdão, ela não consegue falar. Tá. Ah, tá Mas bom. ela gostaria de comentar sobre o texto, que achei a forma da escrita muito interessante, a forma como as citações estão inseridas, inclusive falas, né, trouxeram um peso maior à leitura. Esse é o comentário que ela gostaria de fazer, Obrigada. escrito aqui, porque não está podendo falar. Bem, eu tenho, assim, eu não vou explorar tudo, porque senão vou ocupar demasiadamente o tempo, mas, assim, é um texto muito rico, é bem escrito, né, corrobora o que foi dito antes na forma de trazer as citações, de trazer as falas, de contextualizar, e ao mesmo tempo o texto ele tem um fio condutor que dialoga justamente com essa questão de fundo aí que a Priscila colocou, né? Porque o texto se propõe a fazer uma análise, sob o ponto de vista instrumental e simbólico, né, do arcabouço legal que a ditadura se viu na necessidade de estabelecer. Ou seja, o direito, nesse caso, ele teve uma utilidade, né, no sentido de tentar legitimar ou disfarçar ou possibilitar o amplo desenvolvimento de um sistema autoritário que teve impacto em várias dimensões da sociedade. Então, só nisso a gente já vê um papel importante para o direito que pode ser pensado como uma forma de conter. Isso é um aspecto que o Zaffaroni procura trabalhar bastante, né? Ele vai dizer, olha, o sistema punitivo previsto pela democracia ele tem uma série de problemas. Na visão do Zaffaroni, a pena de prisão não serve para nada, né? Aquela teoria agnóstica da pena. No entanto, pode ter uma importância no sentido de conter o direito penal descontrolado, que acontece justamente numa situação de intenso autoritarismo, né? Simbólico e instrumental, que é justamente aquela situação nas quais as polícias elas têm maior autonomia, elas não têm um controle mais claro do seu ponto de vista legal e institucional. Por isso que, recentemente, quando o pessoal aí andou falando sobre a autonomia da Polícia Federal, eu chegava a arrepiar, né? Até a medula da espinha. E muita gente acha, não, isso é bom, porque daí a polícia vai investigar sem ter compromisso com o político de plantão. Eu falei, gente, mas essa é uma visão autoritária da atuação da polícia. A polícia tem que estar vinculada ao poder civil, assim como as Forças Armadas. Essa é uma premissa básica da democracia. E para isso, é óbvio que vai ter que ter um atrelamento à decisão política e ao comando político, que presume-se deve estar dentro de alguma moldura, que só é possível pensar do ponto de vista também legal institucional. Agora, isso vai resolver todos os nossos problemas? Isso vai trazer a sociedade... Não. É claro que o direito não tem essa capacidade, mas ele é algo importante, é uma dimensão importante que a gente não pode
desconsiderar, nem que seja para conter ele mesmo, né? E conter essas situações de maior profundezas autoritárias. Então, eu achei muito rico assim, o texto no sentido de colocar o foco nisso, né? A importância da construção de um arcabouço legal autoritário, que normalize, inclusive, legitima essa situação diante do senso comum da população, né? Acho que daí as classes médias também entram nesse sentido. Você ter um arcabouço legal, que não só é legitimado através de leis e medidas com caráter de oficialidade e tudo mais, mas também um poder judiciário que aplica isso, que se reporta isso como algo legítimo, uma imprensa também, que em parte é censurada, mas em parte também é cúmplice, né? Aí depende do caso, da situação e do contexto. Tudo isso contribui para normalizar uma situação que viola princípios básicos, né, de sociedades democráticas e que tentam ser menos autoritárias. E a gente viu isso acontecer, inclusive, recentemente, através dessa normalização de tudo que aconteceu no processo envolvendo a Lava Jato, de tudo que aconteceu durante o governo do Bolsonaro, das barbaridades que, enfim, incluindo, vamos pegar a mais recente, né, a mais escandalosa, que foi a vandalização da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Né? A gente viu ontem a Michele Bolsonaro aqui fazendo campanha junto com o Melo, com a Damares do lado, normalizando isso. E um candidato que provavelmente, infelizmente, vai ganhar as eleições, agora no segundo turno, normalizando isso. E muita gente também fazendo o mesmo. E gente tida como inteligente, como bem formada, como bom cidadão, probo e tudo mais. Quem sabe, né, esse escancaramento na reta final do bolsonarismo que está inerente a essa candidatura para a prefeitura possa, pelo menos, sensibilizar as pessoas mais democratas, né, que, que não querem votar no PT, mas, diante disso, talvez evitem votar no candidato bolsonarista, né? Então, dentro disso, eu me lembrei, Wanda, de um texto do professor Cristiano Paixão, da Universidade de Brasília, que eu acho que dialoga muito, muito de perto com o que tu colocas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai perceber que nos atos institucionais tem sempre a referência ao conceito de poder constituinte, que passa a ser disputado. Quer dizer, a ditadura ela tenta se legitimar como o Barão de Munchausen se puxando pelos próprios cabelos da poça d'água, né? Nessa imagem que se tornou célebre, dizendo que ela mesma se legitima. E aqui a Wanda dá destaque para essa frase que está lá na exposição de motivos do ato institucional número 1. Não é o Congresso que legitima a Revolução, é a Revolução que legitima o Congresso. E nós somos o comando supremo da Revolução, nós falamos em nome dela. E nós recebemos a incumbência do povo, que é o poder originário, de ter o poder constituinte em nossas mãos. Então, os atos institucionais são a expressão desse poder constituinte. Então, vai ter essa necessidade, mesmo num Estado autoritário, de justificar a ordem jurídica com base no conceito de poder constituinte, com base na ideia de Constituição. Né? Então, isso acho que é um elemento também bem interessante e que pode dialogar. E também, claro, o papel instrumental, simbólico, a doutrina de segurança nacional, a questão do inimigo interno, tudo isso mergulhou profundamente, né, na realidade jurídica e política do país. Depois da redemocratização ficou num estado um pouco mais dormente e retornou com outros personagens, com outras questões, mas sempre esteve latente, de alguma maneira até expressa, na maneira como as forças de segurança atuam, como se escolhe quem é o inimigo interno da vez, é o traficante, é o favelado, enfim, né? E agora volta de novo aquela matriz do comunismo, né? Do fantasma do comunismo, etc. E isso dialoga com outro ponto muito rico do texto, que é o da ideologização da vida cotidiana, né? Inclusive da linguagem. Como essa linguagem antissubversiva penetrou nas escolas, penetrou nos grupos de amigos, nas instituições, na imprensa, nas igrejas, em tudo. E esse processo ele é análogo, claro, é diferente, mas ele é análogo a essa construção que se convencionou chamar de guerra cultural, né, vamos dizer assim, né, dessa ideia de globalismo, né, e de como essas questões acabaram se intrometendo
na vida cotidiana, de uma maneira muitas vezes estúpida, né? E que transforma a vida cotidiana num estado de tensão constante. Antes a gente convivia com os filhos, com os pais e mães das nossas filhas que estão no colégio, falando da situação das filhas e dos filhos e do colégio. Esse que é o assunto que nos une em comum. Aí, de uma hora para outra, alguns pais, algumas mães, só para dar um pequeno exemplo, começaram a se achar no direito de jogar numa lista claro, tem também o elemento da rede social que potencializa isso, tudo mais, mas de conversar, né, começar a demonizar o Paulo Freire, começar a trazer temas que não tem nada a ver com aquele espaço, que não deveriam ter nada a ver com aquilo. Então, é uma politização no sentido quase que antipolítico, né, quase que autoritário mesmo e violento em tudo, né? Então, acho que é um processo que vai e volta, e é interessante a gente lembrar disso, né? Então, é uma coisa que eu queria destacar. Outra coisa que eu quero só compartilhar essa experiência. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, antes de tudo isso começar, o bolsonarismo, toda essa história, a gente teve e continua tendo uma visão, por exemplo, Felipe que está pesquisando o MST, né, de que o MST é um inimigo, né, da sociedade. E aqui no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar fez uma investigação sigilosa com o apoio do Ministério Público Estadual sobre as escolas do MST, construídas no interior do Estado, e dando apoio institucional para uma coisa terrível que aconteceu, que foi a destruição de algumas dessas escolas no interior do Estado, e de uma demonização, dizendo que a escola estava ali para doutrinar, para fazer com que a criança se transformasse em alguém que ia ser um subversivo, um comunista, e a mesma linguagem. Eu posso dizer por quê? Porque lá na Comissão de Anistia a gente trabalha com vários processos dessa época da ditadura, e é nítido isso que a Wanda coloca aqui, dessa ideologização da vida cotidiana, processo de escola de jardim de infância, processo de imprensa, processo de tudo que é coisa, e sempre esse fantasma do subversivo em tudo. A linguagem, gente, do inquérito da PM e do Ministério Público Estadual era exatamente a mesma coisa. Incrível, né? Era igual. Parece que só mudaram os nomes, pegaram a mesma peça da época e colocaram no presente, né? Então é uma observação que eu queria fazer. Outro ponto importante que a professora traz no texto, essa transferência do papel legislativo para o poder executivo autoritário, né? O arranjo feito para proporcionar esse arcabouço autoritário, ele colocou num segundo plano as funções legislativas, ou sequestrou as funções legislativas através de cassações, através de fechamento do Congresso Nacional, e trouxe para as mãos do comando executivo, que era um comando sem voto popular, um comando autoritário, através de decretos-leis, decretos secretos, atos institucionais, tudo isso que a Wanda aqui nos mostra no texto. E eu queria acrescentar que isso aconteceu também na esfera do Poder Judiciário, né? Ou seja, o Judiciário, por mais que tenha sido cúmplice, ele acabou tendo boa parte do seu espaço ocupado pela Justiça Militar, que se serviu de funcionários do sistema de justiça, tanto da Justiça do Judiciário quanto do Ministério Público, né, que serviram esse Judiciário Militar que estava aí para, isso a Wanda traz depois, né, das leis de segurança nacional, para a criminalização, né, e judicialização da perseguição política, que veio principalmente a partir do AI-2, e ela detalha aqui o AI-2, que aumenta o número de ministros do Supremo, cria a Justiça Federal, faz várias incursões nesse campo, né? Outra questão importante, apesar de tudo, dessas tentativas todas, né, de legitimar um arcabouço legal para a ditadura, em vários momentos as pistas do puro arbítrio estão colocadas, né? Eu queria lembrar de um fato, que foi o seguinte, que a Wanda traz aqui a hora que a junta militar ocupa o poder, em 1969. Por que isso aconteceu, né? De acordo com a própria Constituição da ditadura, a Constituição de 67, quem ocupa a presidência da República com a morte do presidente é o vice-presidente. Só que quem era o vice-presidente do Costa e Silva? Era o Pedro Aleixo. Pedro Aleixo era aliado do Juscelino Kubitschek, e foi o único civil que fazia parte do Conselho de Segurança Nacional que não assinou o AI-5. E aí, quando perguntou, essa história é clássica, né? Todo mundo já deve conhecer a história do guarda da esquina, né?
Daí os generais vieram perguntar para ele: por que você não assinou, você não confia na gente? Ele falou: não, em vocês eu confio, eu não confio no guarda da esquina. Vocês estão dando aqui uma carta branca para qualquer autoridade policial fazer o que quiser. E isso eu não posso concordar. Então, assim, quando morreu Costa e Silva, a ditadura jamais deixaria que o Pedro Aleixo assumisse a presidência. Aí veio a junta. Quer dizer, era algo que não estava previsto nem na Constituição da ditadura, nem mesmo o AI-5, né? Aí teve que vir lá o emendão de 69, que na verdade é uma outra Constituição, que aí sim tenta dar. Então, essas tosquices, né, junto com as farsas policiais das mortes por suicídio, por bala, né, conflito a bala, esse aspecto do AI-14, do Ato Institucional 14, que fala do banimento, né, e que isso já violava o direito internacional da época, né, também é algo que se coloca nessa perspectiva. Bem, outro ponto importante do texto, destacar a periculosidade, assim vista pela ditadura, dos estudantes e dos professores, né, de como a universidade foi um alvo, né, e foi combatida intensamente, e inclusive tinha um decreto responsável pela expulsão de muitos estudantes, né, que alguns chamavam até de Lei Zacarias, que é o patrono dos estudantes, né, que é o Decreto-Lei 477. O que eu peguei de processo já lá na Comissão de Anistia, baseado nesse decreto, não está no mapa. E isso explica por que a lei de reparação, que é a 10.559 de 2002, ela traz uma modalidade de reparação específica para esse público. Estudantes que foram expulsos dos cursos universitários, que é o direito de voltar ou de entrar em algum curso sem precisar vestibular ou de convalidar o seu diploma que teve que ser obtido no exterior, porque a pessoa foi compelida ao exílio ou foi banida, né? Qualquer uma das duas situações. Eu também me deparei com processos de sindicâncias, isso aqui é mencionado no texto da professora Wanda, sindicâncias internas dentro das universidades federais para perseguir professores tidos como subversivos. E quem é que operacionalizava essas sindicâncias? Os próprios professores. Professores que viram, né, naquela situação autoritária, ou por covardia ou por interesse, né, por sede de poder, se aliaram aos autoritários e passaram a perseguir seus próprios colegas. A gente viu isso acontecer também agora nesse período bolsonarista, né? Aqui não precisa ir muito longe, aqui na URGS, né? Aquele que não teve praticamente nenhum voto da comunidade acadêmica, que era o terceiro da lista, achou que não tinha problema nenhum ele violar a autonomia, o princípio da autonomia universitária e ser o reitor. E, inclusive, gradeou todo o prédio da reitoria. O primeiro ato agora da nova reitoria eleita na URGS foi derrubar essas grades. A minha mulher, que é professora da URGS, foi na posse, ficou emocionada, né? Todo mundo ficou emocionado e contou isso. Então, vejam, não está tão distante assim e se reedita com outras cores, com outros contextos, né, com outras características. Eu peguei, por exemplo, para olhar, gente, o processo do Ernildo Stein. O Ernildo Stein é um dos grandes filósofos brasileiros, né, discípulo do Heidegger, e uma cabeça, assim, um professor emérito aqui da PUC, inclusive, de filosofia. E o que o promotor, né, não me lembro se foi o promotor militar ou se foi até alguém da própria comunidade, acho que foi alguém da própria comunidade universitária que fez a sindicância do processo dele. Ele usou a mesma frase que usaram nos processos contra o Antônio Gramsci, no fascismo italiano. O promotor disse o seguinte: nós temos que fazer essa cabeça parar de pensar. E aí tacaram o Gramsci numa prisão e ele pediu papel e lápis. E deram papel e lápis para ele e ele escreveu, né, os cadernos do cárcere, que são mais de 1.000 páginas, e que são incríveis. Né? Eu fiz uma disciplina lá na Federal de Santa Catarina, na universidade, só sobre Gramsci. Foi incrível. Quero agradecer ao professor Nilson Borges Filho por ter oferecido essa disciplina para a gente, porque daí eu li tudo, li todos os cadernos do cárcere, li todas as obras sobre ele, é um baita de um autor, e não é à toa que ele foi alvo, né, desse ataque que a gente tem sofrido aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque ele traz categorias e pensamentos e questões importantes para a gente trabalhar numa dimensão menos simplista, a busca de uma sociedade mais justa, né? Quer dizer, não basta mudar o poder institucional ou mudar o direito para resolver as coisas, né? Tá, vou avançar aqui, senão, né? Deixa eu ver que horas são, gente. Tá, chega, não vou falar mais, já são 5h30.
Só uma última coisa, Wanda, uma última coisa que eu destaquei aqui, eu queria chamar a atenção, que é essa parte que a Wanda fala do paramilitarismo, né? Do, do Rio Centro, né? Das bombas, da OAB, quer dizer, linha dura da ditadura contra os moderados. Essa cisão interna que teve já próximo da abertura. Conflito entre o Silvio Frota e o Médici, né? Só para lembrar o seguinte, que às vezes esse paramilitarismo se confunde com o próprio governo, não é tão nítido. E foi, no caso Rio Centro, que foi recuperado pelo Ministério Público agora, um dos juízes, né, pasmem, ele utilizou o argumento de que o atentado à bomba Rio Centro não era vontade do governo militar, era fruto da atuação de um bando de malucos lá, que tinham cargo no governo, mas que seguiam uma direção contrária do governo. Portanto, não pode ser catalogado como crime contra a humanidade, porque o crime contra a humanidade é a colocação de uma política sistemática de perseguição a um grupo. Olha só a criatividade do juiz, né? Que ele trouxe para dizer que não era o caso. Claro que foi um argumento isolado, chegou até o STJ com ganho de causa, e infelizmente o STJ negou seguimento a esse processo, invocando até mesmo a lei de anistia, que foi feita em 79 e o Rio Centro aconteceu em 81. Né? Anistia cósmica, né? Para o passado, para o presente, para o futuro, para os outros países. Enfim, tem muitas coisas legais aqui, né? Pena de morte, jornalismo em greve, as leis de segurança nacional, cumplicidade judicial, tudo isso. Mas eu fico por aqui, Wanda, e quero te Olha, agradecer por ter nos dado eu é esse que texto aqui quero. para pensar. Eu que quero agradecer. Eu gostaria até de fazer uma coisa assim, só para começar a minha fala, dizer para você o seguinte: de uma certa maneira, eu fui uma atora desse momento político do Brasil, como vocês sabem. Já falei do meu pai, tá. Mas também a minha mãe, que foi uma desaparecida política, ela foi sequestrada no Rio de Janeiro e ficou 48 dias desaparecida, né? Ela foi missing. Os meus dois irmãos, que foram presos políticos durante muitos anos, que estiveram nos depoimentos daqueles documentos do Tribunal Russell 1 e 2. Eu, que frequentei muito o centro de tortura da Barão de Mesquita, do ICOD do Rio de Janeiro, que andei atrás de pessoas. O nosso advogado foi o Heleno Fragoso, foi o Técio Lins e Silva, né? O pai dos meus filhos, que foi preso, né? Eu que frequentei todas as casernas e fortalezas e prisões políticas do Rio de Janeiro durante toda a minha juventude, né? E só não saí do Brasil antes porque não tinha documentos, e quando eu consegui meus documentos, eu vim para a Europa. Então, eu tenho essa trajetória. A minha tese foi uma tese catártica, né? Como a gente já comentou no primeiro dia. Eu fiz uma catarse falando disso tudo, que era até para me liberar. Eu nunca tive tantos pesadelos na vida como eu tive quando eu cheguei em Paris e comecei a escrever essa tese, porque eu estava lidando com isso e era toda a minha história de vida. Então, tem muita coisa, efetivamente, nesse texto. Eu agradeço, Zeca, de ter levantado essas coisas. Eu vou começar. Gente, eu vou deixar as minhas respostas para vocês depois, porque algumas coisas escapam um pouco do texto, mas eu vou responder. E eu gostaria de pegar algumas das últimas falas do Zeca para fazer articulação. Eu anotei algumas coisas aqui do que ele disse e eu queria insistir nesses pontos, mas depois eu vou pegar as minhas notas, porque eu fiz essa mise en perspectiva, quer dizer, eu tentei colocar em perspectiva aquelas ideias lá antigas minhas, né, para o que está acontecendo hoje em algumas coisas do campo penal. Minha grande preocupação sempre são os movimentos do campo penal, né? Que seja um campo penal autoritário, ditatorial, repressivo, ou que seja um campo penal da vida cotidiana. Eu procuro sempre ver quais são os movimentos que esse campo está fazendo, em que sentido ele está indo, etc, etc. Então, eu vou voltar um pouco para isso. Sobre a fala do Zeca, a penetração da linguagem punitiva no mundo social. Aquilo que eu contei no texto, eu vivi.
Eu estava fazendo uma pesquisa com a Tereza Miralles, quando eu era aluna da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Ela criou um grupo de pesquisa que fez uma pesquisa que era a percepção do preso sobre a justiça. Estava Elizabeth Susequinde, estava a Yolanda Catão, estava um monte de gente. O meu nome não está na publicação desse livro, por quê? Porque eu encontrei no pátio da Talavera Bruce, que tinha um prédio que tinha sido feito para as presas políticas, onde estava a Jane, estava a Norma de Sá Pereira, e que tinham sido minhas colegas. A Norma tinha sido minha colega no clássico do Andras, do Rio de Janeiro. Eu conheci a Norma desde a idade dos 15 anos. Então, tinha 5 presas políticas, um prédio, passa uma presa comum, com uma bandeja, com comida, e eu disse assim para ela, onde você vai? Eu estava no intervalo, ela meio-dia, eu estava passando o questionário. E ela diz assim, eu vou levar o almoço para as subversivas, mas eu tenho muito medo delas. E essa casinha onde estavam as presas tinha assim como é que a gente diz assim, um arame, não sei mais dizer isso em português, né? Um arame, assim, aquele negócio de arame com um portãozinho. Então, eu disse assim para ela, mas eu não tenho medo das subversivas, então me leva lá. Ela abre o portãozinho e bota a bandeja. Eu peguei a bandeja, entrei na casa e vi as minhas amigas todas e fiquei conversando, aí fui expulsa pelo diretor da cadeia da pesquisa, e depois, bom, enfim, essa história tem desdobramentos que não cabe aqui colocar. Mas, o que eu queria dizer, citando esse fato? Né? Que essa presa de direito comum, que era uma menina de 20 e poucos anos, vai falar das presas políticas como terroristas e subversivas. Ela internalizou uma linguagem ideologizada do sistema, né? Que as pessoas falavam assim na rua. Ora, pois eu vou voltar para a questão da classe média, porque isso tem muito a ver, né, com essa questão de como é que o conformismo social do average man, do homem médio, né, como é que isso funciona. Mas eu queria recomendar para vocês, sobre essa questão da penetração da linguagem repressiva no mundo social, um livro fantástico. O Zeca citou o maravilhoso Gramsci, a gente falou do Gracelo Ramos. É o livro do Victor Klemperer. O Victor Klemperer tem um livro que tem em português, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich. Eu não vou contar, só vou dizer 2 frases, eu não consigo fazer esse seminário hoje com vocês. O Victor Klemperer era um judeu casado com Mariana, que vivia em Dresde, na Alemanha, e não foi deportado para campo porque a mulher dele, Ariana, conseguiu proteger. Mas ele era um filólogo, professor da Universidade de Dresden. Então, ele faz um jornal na mudança da linguagem das pessoas, do dia a dia, da mudança cotidiana, que foi incorporando uma linguagem nazista. E esse livro é fantástico, eu recomendo para todos vocês, tá? Para falar disso. Sobre os atos institucionais, que o Zeca deu aqui um relevo, o que é um ato institucional, juridicamente falando? Um ato institucional é um decreto com força constitucional. E é aquilo que o Zeca levantou. Quer dizer, a grande preocupação da ditadura, naquele momento do Castelo Branco, desde o início, foi um momento de dar uma falsa legitimidade constitucional a essa montagem, a essa arquitetura das leis de exceção. Eles precisavam dar um valor constitucional ao direito de exceção. Então, exatamente nesse momento, o ato institucional é mais do que um decreto, porque ele tem força constitucional. De 1964 a 1969, foram promulgados 17 atos constitucionais. Quer dizer, é toda essa arquitetura do direito de exceção. Tá? Que eu quero assim, acentuar bem a força do direito como co-constitutivo do estado de exceção. Então, isso exatamente isso que eu queria recomendar para vocês. Não percam esse livro, porque é assim, incrível, muito bom.
Aí o Zeca citou a questão dos inquéritos nas universidades, para fazer inquéritos sobre estudantes. Eu tive vários colegas que tiveram sob o julgo do decreto 477, estou me lembrando aqui da Patrícia Birman, que era minha colega na PUC, que saiu com 477. A gente viveu tudo isso para a gente não é teoria. Mas eu quero lembrar que os inquéritos policiais militares, logo em 64, eles começaram a ser acionados, e a minha mãe, que é gaúcha, que era gaúcha, que é a poetisa Lara de Lemos, sofreu em 64 7 inquéritos policiais militares. Quer dizer, o papai foi preso e ela sofreu 7 inquéritos, depois ela foi desaparecida no Rio de Janeiro. E aí eu recomendo a vocês que aí na PUC do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Letras, tem o espaço Delfos, que é um espaço de documentação da memória cultural, onde eu mandei todas as coisas da minha mãe quando ela faleceu. Tem um espaço Lara de Lemos, tem um espaço Érico Veríssimo, e o livro da mamãe, que se chama O Inventário do Medo, que são os poemas Cela 1, Cela 2, Cela 3, Cela 4, do período que ela teve presa. Então, tudo isso está aí na universidade de vocês, que eu montei, eu dei todos os livros da mamãe, a biblioteca dela, os prêmios dela, para o Espaço Delfos da Faculdade de Letras da PUC do Rio Grande do Sul. Esse livro da minha mãe, O Espaço do Medo, é uma maravilha. Inclusive, ele está esgotado, mas talvez vocês o encontrem no próprio Espaço Delfos, que é o espaço da memória, etc. Podia-se pensar de fazer alguma coisa aí na PUC sobre a poesia, a poesia do terror, né? Que é uma coisa interessante a gente pensar nisso. Eu vou rapidamente, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Esse grupo de pesquisa é muito legal, a gente tem sempre muito para trocar. Eu queria dizer para vocês algumas coisas aqui da minha releitura do meu próprio texto, que eu nem me lembrava mais dele. Primeira coisa que eu quero dizer é que o título dele, Law Against Society, é um clin d'œil, como diz o francês, um flerte. Um clin d'œil é aquele olhozinho assim que pisca, é uma piscada. É uma piscada ao livro, ao grande trabalho do Boaventura de Sousa Santos, Law Against Law, né? Que eu acho que vocês devem ler também, que é um trabalho fantástico, que foi publicado no México em 1973. Inclusive, eu indico na revista do SIDOC, Quadernos do SIDOC, volume 87, 1973, tem um artigo sobre esse grande trabalho do Law Against Law, que eu sou tão jurássica que, quando eu conheci o Boaventura, eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, e eu e a Elizabeth Sequinde fomos num lugar clandestino, que o Aurélio Vander Bastos e a Flora Strozenberg, que estavam no mestrado, numa salinha, trouxeram o Boaventura para falar desse trabalho que ele estava realizando numa favela do Rio de Janeiro. E eu fui assistir o Boaventura, eu tinha 23 anos, ele tinha 30, e foi quando eu o conheci. Então, eu ouvi a primeira fala desse trabalho nessa reunião praticamente clandestina, em 1973, na PUC do Rio de Janeiro, organizada pelo Aurélio Vander Bastos, veja só. Bom, a citação que eu botei do Graciliano, não? Por que eu coloquei essa citação? Porque essa frase do Graciliano é importantíssima. Eu quero lembrar para vocês que a primeira frase das Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que foi preso em 1935, porque acusaram ele de pertencer à intentona comunista de 35, ele foi preso em 36. Sem prova, sem processo formal, sem julgamento. E a primeira coisa que ele conta é que, quando eles chegam na Ilha Grande, que naquela época era uma prisão, hoje é um museu de prisão, o diretor da prisão disse para os presos políticos que estavam acocorados, que tinham acabado de descer do barco:
vocês vieram aqui para morrer. Essa é uma das primeiras frases do romance do Graciliano Ramos, que eu recomendo todo mundo para ler. Mas aí que o Graciliano diz o seguinte: o que me preocupa é que isso virou um sistema. E é essa a nossa questão. É quando, né, a exceção vira sistema, né? Porque deixa de ser exceção. E quando ela vira sistema, ela também fica permanente. E aí ela se naturaliza, o que já responde e banaliza, o que já responde questões que já vieram aqui no nosso grupo hoje. Bom, então o que eu queria fazer na minha mise en perspective aqui? Eu queria ver os movimentos. Então eu falaria de vários deslocamentos. O primeiro tipo de deslocamento que eu vi daquela época para hoje é o seguinte: o próprio deslocamento dos regimes de exceção. Por quê? Porque aqueles regimes de exceção dos anos 70, eu estou me lembrando aqui de todas as ditaduras da América Latina, Argentina, Chile, quanta gente amiga que eu conheci, que foi amiga minha, que saiu do Brasil, que foi o primeiro golpe de Estado do continente, 64, foram para o Chile, 73 cai o Allende, vão para Buenos Aires, 76, e aí eles são salvos pela ONU, quer dizer, e vieram para Paris e tal. Então, aquelas ditaduras, elas se davam em contraste com um sistema democrático liberal. Qual é o movimento desses regimes de exceção hoje? É que hoje surgiram formas de democracias iliberais. Nós não estamos mais em democracias liberais no mundo inteiro. A grande tendência é estamos vivendo em democracias iliberais. As democracias iliberais, elas se fundaram a partir mesmo da globalização da democracia liberal, que é meramente formal e eleitoral, e que deu, então, margem para o aparecimento de democracias iliberais que são autoritárias, com muitas dimensões de exceção. Aqui na Europa isso fica claro, com a lei da anti-imigração, etc., etc. Não dá para entrar. O conceito de democracia liberal é do Fares de Zaccaria. Zaccaria se diz em francês. Ele publicou num artigo em 1997, na revista Foreign Affairs, um artigo que ele chamou de democracia liberal e liberal, mas os franceses já tinham trabalhado esse conceito, principalmente o Pierre Rosanvallon e Etienne Balibar. Só que o conceito ficou famoso com esse artigo do Zaccaria. Ora, qual é o problema? O problema é que as democracias iliberais, né, permitem os lawfare, permitem os golpes brancos, que são golpes institucionais do judiciário e do legislativo. Então, não há mais necessidade de botar tanques nas ruas, nós sabemos disso. Porque os golpes de Estado são dados pelas democracias liberais, pelos próprios poderes legislativo e judiciário. Isso quer dizer o quê? Que houve um segundo tipo de deslocamento, um segundo tipo de movimento no interior das forças do próprio poder. Antigamente, na ditadura de 64, da qual estamos falando, o golpe era um golpe do poder executivo, fragilizando, de uma certa maneira, o judiciário e o legislativo, utilizando, mas fragilizando. Agora o movimento é o contrário. São os poderes judiciários e legislativos que fragilizam o poder executivo, que é o que está acontecendo com o Lula hoje. E isso permite que a exceção se banalize e que a exceção se naturalize dentro do quê? Do corpo social, através da linguagem, através dos comportamentos, através das atitudes da classe média, etc., etc., que a gente pode voltar para isso depois.
Qual é o terceiro tipo de deslocamento? É que o direito, que é um ordenamento, que é uma forma de regulação, né, que foi, durante 200 anos, através do liberalismo, concebido como mecanismos dispositivos de proteção da sociedade, inclusive o direito penal, porque o direito penal é um direito de garantia individual. Ninguém pode ser preso se não cometer um ato que está tipificado em lei. Direito penal não é apenas punitivo, ele deve ser preventivo, que ele não é, mas deveria ser, pela teoria, e é um direito de garantia individual. Porque, se vocês pensarem no direito soviético, não existia tipificação, portanto, não existia garantia individual. O direito penal liberal é um direito de garantia individual. Ora, qual é o movimento, qual é o deslocamento? É que, desse dispositivo de proteção da sociedade liberal, o direito torna-se um dispositivo co-constitutivo da sociedade liberal. Então, isso não fui eu que disse. Isso foi o Foucault que disse. E eu digo para vocês aonde o Foucault disse isso. O Foucault disse isso no livro dele, Nascimento da Biopolítica, num curso dele do Collège de France, que é o curso sobre direito e neoliberalismo de 1979. A página do livro em francês é 149. Aqui da edição brasileira eu não sei. Quem diz que o direito é co-constitutivo das políticas neoliberais e, portanto, da democracia iliberal, é o Foucault. Quarto tipo de deslocamento. Deslocamento das funções instrumentais e simbólicas do direito, que ficavam mais ou menos claras nas suas formas simples, como na da ditadura de 64, a instrumentalização da lei para conseguir uma legitimação constitucional através dos atos institucionais, através de apertar a mão, lá como Castelo Branco fez, né, do presidente do Supremo, vai lá, logo em seguida aperta a mão e tal. Eram formas simples de utilizar as funcionalidades instrumentais e simbólicas. Qual é o movimento? É que agora isso ficou híbrido, ficou complexo. Há uma bifuncionalidade entre dimensões simbólicas e dimensões instrumentais. Então, por exemplo, hoje, né, na época, quando eu escrevi esse texto, os aspectos simbólicos da lei, ficou muito claro quando o Brasil, como é que a gente diz assim, o Brasil, enfim, aderiu à legislação internacional antiterrorismo em 73, 72, porque daí ele podia considerar terroristas toda a resistência interna ao sistema. Os estudantes, os professores, os profissionais liberais, etc., etc. Porque ele assinou o Tratado Internacional Antiterrorista, então ele simbolicamente considerou todo mundo terrorista. Ok, isso era muito claro, agora ficou mais complexo. Por exemplo, a bifuncionalidade instrumental e simbólica hoje em dia em relação aos direitos humanos. Todo o debate em cima dos direitos humanos. Ah, mas direitos humanos para quê? Ah, mas não serve para nada. Ah, mas serve. Ah, mas não sei o quê. Mas... Isso, então, complicou a coisa. E a própria constitucionalização dos regimes iliberais. Quer dizer, qual é a função da Constituição hoje, que tem todo esse trabalho sobre constitucionalismo que nós conhecemos na América Latina, etc., etc. Era o quarto tipo. Quinto tipo de deslocamento, de movimentação, do estado de exceção puro e duro para o estado de exceção permanente. Nós vivemos em estados de exceção permanente. Aí eu puxo aquela ideia do Foucault. O poder disciplinar é um poder intramuros das prisões e não sei o quê. Não, o poder disciplinar é a céu aberto. Tem campos de imigrantes, tem campos de refugiados, está tudo ao céu aberto.
Temos que reler o Foucault ficou caduco. O poder disciplinar não é mais intramuros. Ele está nos bairros periféricos, ele está nas favelas, ele está nos campos dos imigrantes, ele está na sociologia dos muros, ele está nos muros da exclusão. E mais, ele está eletronificado. Né? Câmeras de vigilância, a inteligência artificial entrou nisso tudo, complexificou. Sexto tipo de deslocamento, e aí me parece importante para a gente estudar. Eu tinha, na questão do estado de exceção, tinha um deslocamento importante, que eu assinalei no texto, quero voltar a isso. Do estado de segurança nacional se passou para a ideia de segurança interna e da ideia de segurança interna para a ideia de segurança pública, que é o que é a herança que ficou para hoje. A segurança interna virou segurança pública. Então, essa hibridação que já existia na época entre crimes políticos e crimes comuns, porque quando um ato institucional, agora eu não me lembro qual é, criminalizou alguns atos terroristas, por exemplo, assalto a banco. Isso eu me lembro da minha época. Assalto a banco não era feito pelos terroristas, era por um criminalidade, os delinquentes comuns. Mas aí eles eram julgados pela Lei de Segurança Nacional porque era assalto a banco ou vice-versa. Entendeu? Quer dizer, dava maior confusão na época essa coisa. Penetração das exceções nos espaços do penal comum, né? Porque, inclusive, com a própria ideia do inimigo interno do Iacov. Né? A partir daquele momento, a exceção entra no próprio direito penal comum, que é o direito penal liberal, que é um direito penal que deveria ser de garantias, etc, etc, etc. Sexto tipo de deslocamento, da legitimidade para a legalidade. Aí vocês têm os textos de Weber sobre legitimidade, legalidade, etc. Nem vou entrar nisso, mas o que é a legitimidade? A legitimidade é a adesão a uma autoridade, a adesão voluntária, né? O respeito ao Estado de Direito, e a legalidade é apenas a adesão à lei, qual seja ela. A lei pode ser ilegítima, nós sabemos disso. Então, esse deslocamento, esse movimento da ideia de legitimidade para a ideia da simples legalidade, aí tem o Luhmann que escreve, né, a legitimidade pelo procedimento. Então, a legitimidade encontra-se no procedimento da legalidade. Aí fica difícil, né? Eu não consigo ser sistêmica. Não, não dá. Bom, e aí eu vejo que a gente tinha falado aqui com a Vanessa, que eu achei muito interessante. Ela falou de legalidade autoritária, eu tinha lembrado a legalidade do terror do Bergali, e agora eu diria o seguinte: da legalidade do terror, a gente deslocou para a legalidade autoritária, a gente deslocou agora porque eu chamaria de uma legalidade iliberal, para utilizar o conceito que a gente levantou aqui. O sétimo tipo de deslocamento é do liberalismo penal ao iliberalismo penal. Então, o Louis Vacan, que eu acho que o Felipe gosta, já tinha falado disso, quer dizer, a questão do escorregamento do Estado social para o Estado penal, que é o que nós vemos em todos os países europeus hoje. E vocês imaginam aí no Brasil. Então, esse deslocamento do liberalismo penal para o iliberalismo penal, ele é muito grave, porque quando a ditadura brasileira, no Decreto-Lei 898 de 69, reintroduz a pena de morte no Brasil para crimes políticos, que tinha sido abolida na independência em 1822, ok, estamos no estado de exceção duro, hard. Mas quando o Trump agora pede pena de morte para os imigrantes,
Agora a gente está pedindo pena de morte dentro dos quadros de uma democracia autoritária e liberal. Então se tornou muito mais grave, porque naturalizou. E as pessoas votam nele. Bom, eu vou pegar esse gancho para responder aqui rapidamente, não sei se ainda dá tempo. Responder para o Eric, nem sei como é que se diz mais. Papel das classes médias, né, e o papel das empresas. Ora, a questão é que, no meu entender, eu não sou dona da verdade, a gente debate. No meu entender, o que as políticas sociais, agrárias, a reforma agrária do Jango, tudo aquilo que aconteceu no pré-golpe, né, tinha sido considerado movimentos de grandes desordens, porque estava dando um lugar político, uma palavra para o povo, para os sindicatos, né, para a questão mesmo da reforma agrária, que era uma questão central no Brasil, etc, etc. Foi considerado uma grande desordem, né, com aquele fantasma do comunismo que o Zeca falou, né, que sempre justifica toda a repressão, etc. As classes médias se sentiram mais seguras quando os militares vêm com um programa econômico, que era um programa econômico desenvolvimentista, no seu extremo, já numa fase de passar para uma fase mais de industrialização acelerada, deixando abrir o capital. Olha que a gente está assim, há 10 anos antes da globalização total, mas já era importante entrar nesses mecanismos do mercado global. Eu me lembro, em Porto Alegre, que eu morava aí, que as indústrias nacionais, pequenas e médias, foram todas destruídas pela entrada das grandes multinacionais naquele momento. Mas isso satisfez muito uma certa classe média que se sentiu muito assegurada economicamente e que se sentiu assegurada também contra a baderna social da população. Sindicatos, os discursos tinha havido o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul, gente na rua, né? Então, o que é a classe média? Ela é média, average, é o average man, dizem os americanos. Ele é médio, ele é conformista. Por que ele é repressivo, para voltar à questão punitivista do Felipe? Porque a punição do outro reforça ele no seu conformismo de acordo com as leis. Essa é a ideia mesmo do reformismo. Ele está reassegurado no seu conformismo por causa que o outro é punido. Porque o outro violou as normas, ele não viola. Então, ele está naquela classe média, assentada, privilegiada, conformista, que apoiou o golpe militar. As empresas e as corporações, e nós sabemos, isso já está altamente documentado, eu acho que até foi falado naquela sessão da Vanessa, não só eles financiaram a repressão, como nós sabemos, mas também assistiram várias sessões de tortura em São Paulo, na UBAN, etc., etc., até sadicamente assistiram aquilo porque eles financiavam isso. Então, o papel de algumas empresas, não de todas, foi muito importante. Mas não podemos esquecer que quem é que, como é que a gente diz assim em português, quem é que tutorava isso? Nós recebemos no Brasil, nos anos 67, 70, por aí, principalmente ali depois em 69, depois do golpe, dentro do golpe, no governo Médici, tinha os oficiais americanos que vinham do Vietnã para ensinar a torturar no Brasil. E o nosso modelo de tortura no Brasil foi o modelo francês da Argélia com o maçom. Quer dizer, nós sabemos tudo isso. Então, a questão do punitivismo no Brasil não é uma questão, também a gente tem que ver isso, das classes médias durante a ditadura, não sei o quê. A questão do punitivismo no Brasil é estrutural. O Brasil é um país escravocrata. As lógicas punitivistas estão historicamente enraizadas na nossa cultura punitivista. E racista, porque isso tinha muito a ver também com a questão do racismo no Brasil. Então,
que aconteceu? A gente traz aqui para essas classes médias de hoje, do Bolsonaro, bolsonarista e tal. Isso aí dá muito pano para... A minha interpretação é a seguinte: posso estar errado, mas está para discussão. Quando a Igreja da Libertação se volta para a questão dos direitos humanos contra a tortura, aquele livro, Tortura Nunca Mais, o Dom Helder Câmara, o Arnes em São Paulo, quando essa igreja entra na proteção dos direitos humanos, na grande violação dos direitos humanos da ditadura, da tortura no Brasil, ela deixa um espaço vazio nas classes populares. E os americanos sempre usaram a religião evangelista, esses protestantismo de baixo nível, batista, não sei o quê, filho de não sei quem, para penetrar num tecido social através de lógicas moralizantes. Você não bebe, você não bate na tua mulher, não toma cachaça saindo do trabalho, Então, a penetração do evangelismo popular que vem dos Estados Unidos é uma forma de dominação por baixo, insidiosa, que ocupou um espaço que estava vazio, porque a Igreja da Liberação, que é da minha época, começou a se preocupar realmente com a questão da violação dos direitos humanos num período ditatorial. Esse espaço estava vazio, o tecido popular estava sem enquadramento, vamos dizer assim. Então, penetra esse evangelismo popular no tecido popular brasileiro, entra por baixo, é uma dominação insidiosa, né? E forma uma mentalidade, e cria uma mentalidade moralista, repressiva, punitivista, conformista. O outro tem que ser punido porque o outro é negro, porque o outro é traficante. Eu moro no mesmo bairro, mas o meu vizinho pode ser punido, que eu vou lá e vou linchar ele também. Entendeu? Quer dizer, agora, tem uma questão aqui que me interroga. De qual classe média estamos falando? Porque a classe média não é uma coisa homogênea em nenhum país do mundo, né? Então, você tem uma classe média B, você tem aqui são os médicos, não sei quem, você tem a classe média C, os pequenos funcionários do Correio, não sei o quê, a classe média C, a D. Ora, a minha interpretação é a seguinte: quando nos 2 mandatos do Lula ele reforçou os programas sociais, ele recrutou professores, reforçou as universidades públicas, abriu mecanismos, abriu canais, ele tira aquela classe média C, um pouquinho lá de baixo, sobe para cima. Porque essa mesma juventude de 2013, que vai preparar o golpe da Dilma. Essa juventude, ela teve todas as benesses dos governos do Lula, né? Inclusive as entradas por cota na universidade, etc, etc. Ora, é essa juventude, é essa população que subiu socialmente, mas que, ao mesmo tempo, estava tão contaminada pelo evangelismo popular, que vai criar todo o terreno do fascismo no Brasil atual. Então, tem que saber de qual classe média a gente está falando. Tem uma lá em cima que ela é fascista porque o interesse dela é internacional, é capitalismo financeiro. O cara tem um restaurante, ele quer aplicar o dinheiro dele, ganhar mais dinheiro com o restaurante, ele quer pagar menos o empregado, quanto mais destruir o direito do trabalho, melhor para ele. E depois tem essa de baixo, que é uma que está contaminada pelo evangelismo. Porque vocês veem, é 30% quase da população brasileira que vota o negócio de cristianismo, evangelismo e não sei o quê. Então, esse cristianismo bestializado, né, como eu chamo, leiam o livro do Murilo sobre os bestializados no Brasil, né? É muito importante. Agora, tem um aspecto da fala do Felipe que eu queria retomar.
O Felipe estava falando de direito penal subterrâneo, ou direito penal. Aí não é o direito. O direito penal é o Código Penal. O direito penal no Brasil é liberal. O Código é de 1940. O que é interessante do Código Penal brasileiro é que é o Código de 1940, que é um código liberal, ele foi concebido no período ditatorial, que é do Estado Novo. Essa contradição é interessante. Agora, não é o direito penal que é subterrâneo, é a repressão que é subterrânea. É por isso que eu falei de políticas criminais paralelas, quer dizer, são os dispositivos repressivos que são clandestinos, subterrâneos, que formam um poder dentro do Estado, etc., etc. Mas não é o direito penal em si que é subterrâneo, tá? É só uma questão conceitual. Para a Gabriele, grupos clandestinos e Esquadrão da Morte. A polícia sempre matou no Brasil, né? Isso não. No momento em que estamos falando aqui, no segundo mesmo, tem milhares de pessoas sendo torturadas nas delegacias de polícia, e eu fiz muita pesquisa em prisão no Rio de Janeiro, conheci muito o sistema penitenciário daquela época. Eu trabalhei muito como é que a gente chama assim, na prisão como é que chama aquele? Água Santa, que era uma prisão que não era uma prisão, não estava dentro do sistema, não era sistema penitenciário, era um local de depósito de presos esperando o julgamento. Água Santa, na periferia lá do Rio, num bairro daqueles mais periféricos. 50 graus à sombra, e essa prisão era subterrânea, não tinha uma janela, porque todas as celas eram para baixo, descia da altura da calçada para baixo. Eu trabalhei ali. Então, quer dizer, todo o sistema repressivo no Brasil sempre foi um sistema paralelo, no sentido de que a repressão, a punição, caminhava junto com a lei liberal. Porque ela é antes de entrar no sistema que tudo isso acontece, e depois que entra também acontece, mas quer dizer, então você tem o direito penal, depois tem as práticas penais, são coisas diferentes, tá? Que eu acho importante a gente assinalar isso. Bom, o Esquadrão da Morte, eu recomendo para vocês o livro dos anos aí 70, de um procurador do Estado de São Paulo, Hélio Bicudo, que escreveu um livro, O Esquadrão da Morte, que eu tive a honra de apertar a mão do Hélio Bicudo no STF, numa ocasião que eu encontrei num corredor lá, que era um homem de 1,50 m, baixinho, pequenininho, e que teve uma coragem incrível de escrever aquele livro em plena ditadura. Então, quer dizer, aí a Gabriela me pergunta, bom, isso tudo existia, sim, os Esquadrões da Morte são dispositivos, são como é que cânceres dentro do sistema. Eles pertencem ao sistema, mas eles não pertencem ao sistema oficial, eles pertencem ao sistema subterrâneo, como a gente estava falando antes. Será que os movimentos de resistência à ditadura influenciaram depois as alternativas à luta pela democracia? E eu vou ser muito sincera com vocês, eu tenho muita dúvida disso. Por quê? Porque tem um livro tem a tese, não é nem um livro, tem a tese do Luciano Oliveira, que foi meu colega de doutoramento em Paris, sobre a democracia no Brasil. Ele estudou sob a orientação do Claude Lefort. E eu sou muito amiga do Luciano Oliveira, nós tivemos o mesmo período de Paris, anos convivendo em Paris naquela época. E o Luciano mostrou muito bem que os movimentos de resistência, as guerrilhas urbanas, eu estou falando dos movimentos organizados, ok? Eles estavam muito isolados, inclusive um dos outros. Eles não tinham uma penetração no mundo social. Não tinham nenhuma. Tá? O que eu acho, por outro lado, é que sim, a Igreja da Liberação
é que, sim, a própria luta pela anistia, é que, sim, não estou falando da resistência organizada, em termos de resistência política, que foi muito para a guerrilha urbana. Tá? Eu estou falando desses grandes movimentos pela democracia, eles tiveram impacto porque eles criaram movimentos sociais. Mas não podemos esquecer que muitos desses movimentos sociais, ou movimentos políticos mais clandestinos, acabaram entrando, quer dizer, fazendo a política do vamos institucionalizar os partidos políticos, vamos fazer a nossa luta através dos partidos políticos, como foi o caso do PT, que, num momento dado, reunia várias correntes, digamos assim. Né? Então, sim, a gente pode dizer que a resistência à ditadura deu lugar aos movimentos sociais dos anos 80, etc., mas eu quero fazer a ressalva de que a resistência organizada na luta armada não deu isso, porque ela se exauriu em si mesma, digamos assim. Os grupos de luta armada, eles se exauriram neles mesmos, eles não foram criadores de dinâmicas alternativas. Mas isso é toda uma discussão que eu tenho que ler o trabalho do Luciano Oliveira sobre isso, etc. Mas eu acho que um cara, por exemplo, que eu também tive a honra de apertar a mão, foi o Luciano Oliveira que me apresentou no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, o Dom Helder Câmara, dizendo, essa moça aqui trabalha em prisão, e o Dom Helder, se eu tenho muita honra de apertar sua mão, eu disse, não mude, eu tenho. Um cara como o Dom Helder Câmara, sim, né, já trabalhava em movimentos sociais muito importantes no Recife, da onde vinha o Luciano, justamente. O Luciano vinha desses movimentos sociais do Recife e tal, e depois foi fazer o doutorado em Paris. Eu acho que foi a Priscila ainda, isso foi a Gabriele, né, quem me falou. A Priscila me fala desse trabalho de planejamento de regiões. Por que eu acho isso extremamente importante? E eu vou lhe dar um contato, Priscila. Aqui eu volto para aquele texto do Boaventura de Souza Santos, que eu acho que eu já citei no primeiro encontro. Pode o direito ser emancipatório? Esse é um artigo do Boaventura de Souza Santos. Aí está a questão como da classe média, de qual direito falamos. Porque o direito penal não pode ser emancipatório, porque ele é, por princípio, um direito punitivo. Mas tem vários direitos que podem ser emancipatórios, e nós vemos isso com toda essa questão, LGBT, não sei o quê, não sei o quê. Bom, na questão do planejamento, eu conheço, porque eu sou conselheira científica de um grupo do SES, é uma pesquisa enorme, que recebeu da Europa 13 milhões de euros, alguns anos atrás, já terminaram uma parte da pesquisa, que se chama Urbinat, que são os planejamentos urbanos em vários lugares, até eles têm um trabalho no Brasil, em comparação, tem na França, tem no Porto, tem em Sofia, tem várias cidades de regeneração das cidades. E eu tenho uma ex-aluna que defendeu tese comigo, eu orientei a tese dela junto com o professor João Pedroso, que é a Nathalie Nunes, que está morando agora em Curitiba, que é o contato que eu vou deixar para vocês. E vou deixar principalmente para a Priscila, que levantou essa questão. A Nathalie Nunes trabalhou anos e anos nessa pesquisa do Urbinat, e a tese dela é feita em cima dessa experiência de campo do Urbinat. E qual é a ideia? A ideia é não somente de uma apropriação de direitos, mas de uma criação coletiva de direitos nos momentos de planejamento do regeneramento das cidades. No caso aí, qualquer tipo de planejamento. Os coletivos se apropriam ou criam coletivamente direitos, e, nesse sentido, o direito pode ser emancipatório, e o direito tem uma função de co-constituição positiva das políticas de planejamento. E eu acredito muito nisso, acredito no trabalho coletivo de criação ou de reapropriação de direitos.
direito das mulheres, direito à escola, direito à educação, direito à saúde. E toda a tese da Nathalie é sobre isso. Então, depois eu posso tentar achar o contato dela em Curitiba para mandar para você. Se a Priscila quiser entrar em contato com ela, ela fez um trabalho lindíssimo sobre isso. Teve uma tese brilhante. E a defesa dela foi no mês de maio. Eu estava lá em Coimbra e estava na banca da defesa dela. Por quê? Porque aí o direito tem essa bifuncionalidade positiva. Ele é, ao mesmo tempo, simbólico e instrumental prático. E é a partir dessa perspectiva, de um direito que não é apenas uma norma isolada da realidade, né? Que não é apenas normatividade, mas que é uma forma de regulação do planejamento, que é uma forma prática, instrumental de fazer as coisas acontecerem, e que tem também uma dimensão simbólica. É nesse momento que o direito pode ser revivido, reabilitado, digamos assim, para ajudar a emancipação das regiões, dos territórios, das cidades, do que seja esse planejamento. Então, acho que ele pode ser visto dessa maneira e deve ser visto dessa maneira, e aí eu indico todos os trabalhos do Direito Achado na Rua, da Universidade de Brasília, todas as publicações para a Priscila, que eu acho que é interessante para ela ver sobre planejamentos, teve coisas sobre saúde, teve várias coisas. A Clara me perguntou sobre a questão da normalização da violência. É isso, né? Quer dizer, a gente está numa fase de estados de exceção permanente, né? Estados de exceção permanente com a banalização da violência, e eu diria da violência do Estado, porque a gente estava falando de terrorismo, mas não citou o terrorismo de Estado, que estava claro. O terrorismo de Estado continua. A gente não está em ditadura nem nada, mas quando as unidades, como é que chama aquilo? Unidade não sei o que, pacificadoras, UPP lá no Rio de Janeiro, entram na favela, aquilo é a militarização do controle. Né? Como é que é? É o UPP, né? Unidade Pacificadora do não sei o quê. Eu tenho um ex-aluno da UERJ que eu estava na banca, no júri, na banca de tese dele sobre essas UPPs, ele é juiz federal, é o Vladimir Vitovsky, que fez um trabalho magnífico sobre a violência das UPPs nos territórios frágeis, né, e periféricos, nas favelas, etc, etc. Então, essa violência ela é uma violência social, sem dúvida, mas que ela sofre a violência do Estado, sem que a gente esteja numa ditadura, é uma violência permanente. Em relação à violência do Estado no Brasil, e nós sabemos, eu nem vou, esse é assunto mais até do Zeca, quer dizer, a questão da nossa anistia, que foi a anistia bilateral, deu margem a tudo isso, inclusive ao próprio Bolsonaro, que já devia estar preso há muito tempo, já desde a época que ele era capitão, que ele tinha que estar preso, entendeu? Bom, enfim, a Ingrid não falou, o Zeca citou o Zaffaroni, com quem eu tenho realmente grandes afinidades, e, gente, não sei se respondi tudo, se consegui abordar tudo, porque esse grupo é muito rico para pouca hora para Ô, pouco tempo. Wanda, eu só vou dar uma sugestão, tá? Você tem que escrever um outro texto que traz para a gente esses movimentos que você identificou, Mas relendo o vamos seu botar no próprio texto. livro. Vamos botar no livro. Pode Tá, escrever, isso vai ficar então maravilhoso. Isso aí. eu preciso de tempo, porque para te dizer bem a verdade, eu estou trabalhando em 2 livros ao mesmo tempo. Nós estamos publicando um livro lá em Coimbra agora, que se chama A Sociologia Política do Direito na Sociedade Algorítmica, que eu estou trabalhando com João Pedroso e Andréa Santos. E hoje eu tive uma reunião de 3 horas com eles, porque a gente está fechando o livro. Então, para esse livro, aquele meu que vai ser nosso,
eu não tenho a menor questão desse negócio, eu não tenho um ego, eu gosto de discutir, eu sou super democrática nessas coisas, que o importante para a gente é tentar entender o mundo que a gente vive e tentar trazer soluções, mesmo que a gente não consiga, pelo menos, discutir. Então, é assim, ó, eu acho que tem que ter um capítulo, até por causa dessas leis, dessa arquitetura da repressão, tem que ter um capítulo sobre memória e verdade. Isso vai ter que ter. Depois eu posso realmente fazer uma pós-face com esses movimentos, tentar organizar isso melhor, que isso eu fiz hoje de manhã rapidinho. Ficou muito legal, muito bom. E a gente pode pensar outras coisas, por exemplo, como deslocou a militarização do crime político para a militarização do campo social. Isso também é um aspecto para trabalhar a criminalidade hoje. Inclusive, tem um autor que você usa no texto, que é o Heleno Cláudio Fragoso, que aquele livro que ele escreveu sobre terrorismo e criminalidade política, ele coloca o conceito de crime político onde tem que ser colocado. Porque essa confusão é da própria lei. Eu queria fazer homenagem. Grande cara. Eu queria fazer homenagem aqui com vocês, porque eu não posso deixar de homenagear as pessoas que foram marcantes na minha vida, de todos os advogados que eu conheci no Rio de Janeiro nesse período que a minha família viveu, que foi um período muito largo, que foi de 64 com o papai até o último julgamento em Tribunal de Exceção Militar da minha família foi em novembro de 76. E aí, então, já estamos desde 64 nessa loucura, e aí depois, 79, veio um pouco a abertura, eu estava naquele movimento de receber o Brizola que veio do exílio, meu pai foi advogado do Brizola no exílio durante 18 anos, então, eu queria homenagear aqui uma pessoa que eu conheci muito bem, que é o Heleno Cláudio Fragoso. Eu queria homenagear o Técio Lins e Silva, que foi meu advogado. Eu queria homenagear o Marcelo Cerqueira, que foi um grande advogado, que levou um tiro na mão, foi preso com um tiro na mão, porque correu atrás de um camburão que tinha preso político para seguir para... Eu queria homenagear o Jorge Tavares. Eu queria homenagear a Eni Moreira, que faleceu há 2 anos atrás, que eu vi, todas essas pessoas eu vi nos tribunais de exceção com o dedo em riste na cara dos juízes militares. Eu queria homenagear o Nélio Machado. Eu queria... são as pessoas com quem eu convivi nesse momento e depois encontrei várias vezes na OAB, porque eu não estou no Brasil, mas eu sou membro formalmente do Grupo de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Nem sei mais aquilo como é que está, porque eu não tenho ido muito ao Brasil. Mas, enfim, esses advogados de defesa de presos políticos foram incríveis durante a ditadura militar, de uma coragem fora de série. E o Heleno Fragoso era um homem extremamente elegante, era um inglês. Ele era alto, assim, magro, sempre bem vestido, muito elegante. Ele ia naqueles congressos de direito penal de Geneva e trazia aquelas ideias. A gente era jovem, ficava encantado com aquilo. Ele era um homem de uma elegância ímpar. Eu nunca tinha ouvido ele dizer nada que fosse mais assim, um palavrão ou qualquer coisa. O dia que a minha mãe desapareceu, eu corri para o escritório, porque ela foi sequestrada, né? Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro sem placa oficial e a mamãe sumiu. E ela sumiu 48 dias. Eu recebi a notícia de onde ela estava por telefonemas anônimos, que me veio às 4, 5 da manhã, porque o soldadinho, coitado, que não tinha sido tão ainda ideologizado, ele saía às 5 da manhã e a mamãe pediu para ele ligar para mim. E um soldadinho me ligou, só que ele não disse o nome, ele só disse: a sua mãe está em tal lugar, e desligou o telefone. Então, eu corri para o Heleno, e o Heleno tinha alguns contatos no Exército, algumas pessoas que ele procurava saber onde é que estão as pessoas, se está viva, se está morta, onde é que está. Então, o Heleno disse: não, eu vou tentar saber onde é que ela está e tal, vamos ver se a gente consegue ir lá, não sei o que. Ela estava numa caserna que é ali, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, tem a rodoviária,
depois tem aquele canal, do outro lado do canal tem um quartel. Mamãe estava ali, mas a gente não sabia até então, né? Bom, enfim, ele liga para as pessoas e não consegue a informação. E aí, na minha frente, no escritório dele, ele faz assim. E eu fiquei tão chocada, porque ele era um homem de uma elegância, e ele tentou alguns contatos, não conseguiu, e falou assim, não. E eu falei, doutor, bom, ficamos muito amigos. Ele morreu em 84, e ele tinha me emprestado um livro, que era aquele maravilhoso livro do Melossi do Parvarini, Carte di Fabbrica. Bom, aí, quando ele faleceu, eu ligo para o Fernando Fragoso, que é filho dele, que eu conhecia. Bom, a gente tinha 20 anos, né? Quer dizer, o Fernando trabalhava no escritório do pai e o Nilo Batista também. O Nilo era advogadozinho do escritório do Heleno. E eu ia lá para salvar a família. Bom, então, Nilo, Fernando e eu era mais ou menos a mesma idade. Assim. Nós éramos todos muito jovens. E eu chego para o Fernando e digo, olha, Fernando, teu pai tinha me emprestado um livro que eu não tive tempo de devolver, porque ele faleceu, mas eu queria te devolver, porque esse é da biblioteca do teu pai. E ele falou, Wanda, se meu pai te emprestou esse livro, eu faço questão que você fique com ele. Bom, então você sabe que esse é um livro do coração que eu tenho na minha biblioteca, aliás, está lá na biblioteca do Rio de Janeiro, porque realmente isso foi uma coisa linda. O Heleno me emprestou e o Fernando disse, não, fica com o livro. Porque ninguém, naquela época, gente, não tinha internet, não tinha tudo isso que vocês têm, não tinha facilidade para fazer pesquisa. Eu, para conseguir aquela revista, o Capítulo Criminológico, de Maracaibo, estava Lola Niar de Castro, a Rosa Delorme, que eu conheci muito bem, conheci pessoalmente, esteve na minha casa no Rio. Por isso que eu digo, eu sou jurássica. Para eu conseguir três volumes, os três primeiros volumes do capítulo criminológico, que a Elizabeth Susequinde tinha, e eu tive que fazer um negócio com ela, que foi assim, entra na minha biblioteca, pega o que você quiser e me dá esses 3 capítulos, essas 3 revistas. Ela até foi correta, ela só pegou 3 livros. Bom, então, eu tenho aqui no meu basement, eu tenho os 3 primeiros capítulos criminológicos da Universidade de Maracaibo, que foi uma troca, porque quem tinha acesso ao material tinha que fazer 1000 malabarismos para ter acesso às coisas. Esse livro do Melossi, depois eu conheci Melossi pessoalmente, amo ele. Não, a gente não tinha acesso a isso. Quer dizer, se não fosse o Heleno, que tinha estado na Europa, que tinha comprado o livro e que me emprestou, eu nunca teria acesso àquele livro. Quer dizer, vocês não podem imaginar o que é para vocês hoje ter acesso a tudo dessa maneira. É que nós não tínhamos acesso a nada. Aquilo era uma coisa incrível. Quando uma pessoa conseguiu uma coisa assim, a gente, nossa, me empresta, fazia qualquer coisa para ter aquela literatura para poder estudar. Bom, inclusive, falando nisso, eu estou querendo muito fazer doação de livros para universidades. Um dia a gente vai conversar isso. Bem, isso vai ter que ser um outro encontro. Outro encontro. Olha, a Priscila levantou a mão, mas assim, Priscila, a gente já está bem avançado aqui na hora, tá? Vamos deixar para um outro momento. Eu, inclusive, tinha alguns informes também, eu vou mandar por e-mail, tá? Que eu vou ter que sair agora para buscar as gurias no colégio. Eu só quero terminar aqui o nosso encontro, mais uma vez, né? Agradecendo muito a Wanda, Eu não adoro. só o conteúdo que tu trouxeste, mas essa maneira tão verdadeira, tão inteira, tão íntegra que nos envolve, né? E que, como eu disse aqui, não é Jurássico, é clássico, é a história da qual a gente veio, essas questões todas que você traz, inclusive da pesquisa desenvolvida, dessas pessoas que tinham 20 e poucos anos e depois se transformaram em autores e pessoas que pavimentaram um caminho do qual a gente ainda está trilhando, né? Então, assim, é clássico, sempre atual, sempre presente, sempre determinante, e eu quero muito Muito agradecer. obrigada. Eu estou adorando esse grupo de pesquisa. Isso, para mim, é um momento assim de felicidade. Primeiro, porque eu falo o meu idioma,
Segundo, basicamente porque eu estou na minha terra, né, que eu sou gaúcha, estou falando aqui com gente da minha terra, isso é muito importante. E o amor assim que a gente traz, né, porque não é só conhecimento, né, é afeto também. É assim que o mundo evolui. Tem que Gente, ser. muito obrigado, amei essa sessão. Muito Gente, só para obrigada, até dizer a que eu próxima. vou mandar o link do último encontro, que falou muito sobre Dom Helder Câmara também, viu? Ah, eu Wanda, o gostaria muito. professor Manuel, ele é diretor do centro do Instituto Dom Helder Câmara em Recife. Bem, eu vou, ainda não Ah, passei o link, vou passar perdi. o link do encontro passado e o desse, tá? Em breve, aí, nos próximos dias, por e-mail para vocês, e também mandar um pouco uma informação de um evento que vai ter na semana que vem, o pessoal da França que vem aqui discutir justiça de transição na Unicinos, e o Quem é grupo que vem da todo. França aí? Ai, peraí, Bom, que eu depois você vou. me diz, né? Eu vou mandar, tem toda a programação, tá? Quem está organizando isso é a professora Jânia Saldanha e a Deise Ventura, tá? Da USP. Dá E um que também abraço nas duas que eu conheço muito bem. A Jânia veio trabalhar conhece. comigo aqui em Toulouse. É, Então você conhece bem. Elas que estão organizando esse conheço. encontro, A convidaram o Deise nosso é grupo de amiga do André. pesquisa para participar. Assim que eu tiver o link, eu vou explicar melhor o evento para É, vocês, tudo direitinho. sim, Só não dá tempo de fazer isso agora. Mando por e-mail, tá bom? Então, tá. gente, ó, Muito maravilha, tá? obrigada. Adorei. Gente, obrigada. Boa noite Tchau. aí para você, Wanda. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa Tchau. noite, Tchau. gente. Boa Tchau, noite. Tchau. gente.